Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui numa live bem surpresa, bem de repente, bem na hora que dá, bem na hora que o Senhor manda, e a gente está aqui para poder fazer a coisa acontecer, tá certo? Estávamos, devendo na nossa quaresma de fé. Eu passei uma semana lá em Campina Grande para poder fazer a reunião de pastores e tudo. E nós ficamos devendo do dia 25 ao dia 29, são alguns pensamentos. E hoje o fogo vai cair. A gente vai ministrar aqui agora 50 minutos de uma live de fogo caindo. Eu quero que você possa estar conosco, ligado aí, recebendo aquilo que o Senhor tem para nos dar, nos inspirar, nos trazer. E eu vou estar trazendo da nossa quaresma de fé, porque nós estamos organizando o nosso YouTube lá, Joselito Rezende. Então nós precisamos deixar bem certinho, tudo certinho lá, do dia 25 ao 29, 25, 26, 27, 28 e 29. Então nós vamos estar fazendo agora, para que Humberto e a nossa equipe lá do YouTube possa estar colocando daqui a pouco lá e organizando toda a playlist da nossa quaresma de fé. Pastor, eu quero ficar expert, doutor em fé. Pronto. Aí você vai ter uma playlist lá de Torá para você poder crescer espiritualmente. Então hoje nós estaremos falando dos pensamentos do dia 25 ao dia 29 da nossa quaresma de fé, tá bom? Então eu quero começar orando, e antes de orar eu queria lhe pedir algo, que você pudesse multiplicar aqui nesse aviãozinho do lado aqui, para o máximo de pessoas possíveis. Eu queria muito que você fizesse isso agora, porque a maioria das pessoas, elas não vão saber que está nesse momento acontecendo a nossa live, Há uma restrição do próprio Instagram, Ele não tem espaço para mostrar para todo mundo que está acontecendo a nossa live. Então a gente precisa usar desse recurso para poder multiplicar. Isso ajuda você evangelizando. Tem pessoas agora em vários lugares precisando de uma palavra, de uma orientação, de uma inspiração, e você pode ser essa pessoa que vai estar abençoando. Já vi tantas pessoas dizendo: Beltrano, muito obrigado, Cicrano, muito obrigado por ter compartilhado essa live comigo. Então seja um agente de bênção, compartilhe essa live com o máximo de pessoas possíveis, e nós estaremos já a partir de agora orando. Vamos orar. Eu quero agradecer a Deus por esse momento. Estou aqui na minha sala hoje, um ambiente diferente. Estamos aqui hoje, graça e paz, boa tarde a todos. E o fogo vai descer. Você quer aprender um pouco a palavra? Quer receber no Espírito mais de Deus? É esse momento agora. Talvez você está agora fazendo alguma coisa, trabalhando, você está podendo ouvir uma palavra. Receba, seja abençoado aí onde você estiver. Então eu quero orar nesse momento agora. Eu quero chamar Ele, porque quando a gente chama Ele, Ele vem. Ele vem. Glória a Deus por isso. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te bendizer. Eu já posso sentir a sua presença nesse lugar. É só abrir a palavra, abrir a boca, chamar o Senhor, e a unção, ela já vem nos refrigerando. Não importa dia, hora e lugar. Pode ser na cozinha da minha casa, pode ser na sala da igreja, no meu escritório na igreja, pode ser em qualquer lugar. Quando a gente chama, o Senhor vem, e a unção já muda o ambiente. A unção já transforma todo o ambiente, já faz tudo ficar diferente. Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. Porque há um transbordar do teu Espírito e do teu rio. Obrigado, Jesus, pelo preço que o Senhor pagou naquela cruz e pela sua ressurreição. Obrigado por tudo. Obrigado por essa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. Aleluia. Então eu profetizo que você aí na sua casa, onde você estiver, você esteja desfrutando dessa mesma presença, desse mesmo ambiente, dessa mesma unção que está aqui na minha sala, que você possa receber aí onde você estiver nesse momento agora. Eu queria ler um versículo, e esse versículo é um versículo extraordinário, que é o Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Mas esse versículo é tão poderoso, esse versículo é tão extraordinário, que quando eu
eu aprendi ele, foi de uma forma tão linda. Eu já vi pessoas como Valnice Milhomes, outras pessoas, falando dessa passagem bíblica, dizendo que tinha sido chave para o seu ministério, chave para o seu, como é que eu poderia dizer assim, para o seu sucesso ministerial, espiritual, se eu puder colocar a palavra sucesso, né, no meio disso. E eu vi tantos homens e mulheres de Deus como Kenny Ferreira falar dessa passagem bíblica com muito carinho, com muito poder, com muito amor. E eu queria ensinar para vocês segredos, chaves, estratégias que estão aqui dentro. Eu acredito que tem chaves dentro dessa passagem bíblica que vai mudar a sua vida para sempre. Porque quando eu aprendi isso aqui, nunca mais eu fui o mesmo. E eu uso isso daqui para tanta coisa. Eu uso essa passagem bíblica aqui para tanta coisa. E eu queria lhe ensinar a você poder usar ela, tá bom? A Bíblia, na verdade, ela é um arsenal de armas que nós temos à nossa disposição. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são naturais, são espirituais. Então, eu acredito literalmente que nós temos armas espirituais dentro da Bíblia, né? Estou dizendo que nós temos um canhão, né? Não estou tentando inventar moda aqui, eu estou tentando explicar para você que para mim um versículo não é um versículo somente. Para mim o versículo, ele é uma arma, ele é um código, ele é algo, uma chave, ele é uma resposta, ele é uma porta. Um versículo é algo muito poderoso quando você consegue entender o que ele é. Então, esse versículo que eu vou passar para vocês agora, o estudo que eu vou passar para vocês agora, é algo que mudou a minha vida, tem me trazido sucesso em muitas áreas e eu vou passar para você. Não foi à toa que eu escolhi, que eu, né, coloquei na quaresma de fé, a gente, né, passar a vida. Né? Eu acredito que eu tenho que passar aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho experimentado, aquilo que eu tenho percebido. E eu tenho agradecido tanto a Deus por tantas coisas, tantas maravilhas que Ele tem feito na minha vida. Meu Deus, há uma presença muito forte. Aleluia. Peraí, viu, gente? Aleluia. Há uma presença muito forte. Meu Deus do céu. Meu irmão, tudo que eu peço é que você possa estar sentindo essa mesma presença onde você estiver. Meu Deus do céu, como Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Como Deus é bom. Vamos lá, vamos ler. Eu acredito que tem algo poderoso para acontecer nessa tarde, amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, Efésios 3, 14, 21. Desculpa, viu, gente? Aí agora a gente já fica meio embriagado mesmo. Vamos lá. Efésios capítulo 3, do 14 ao 21. Sabe quando Deus ele entra e começa, eu não gosto da palavra bagunçar, mas quando ele começa a fazer do jeito dele, pronto, é o que nós programamos, começa já Deus fazer do jeito dele. Eu acho que o dele é melhor do que o meu, amém? Então receba aí de onde você estiver. Vamos lá. Então Efésios do capítulo 3, versículo 14 ao 21, aleluia. Obrigado aí, Kelvin, muito obrigado. Vamos lá. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Paulo está dizendo que tem uma razão que faz com que ele se ajoelhe diante do Pai. E, sabe, eu acho interessante porque Paulo ele tinha o costume de se ajoelhar diante de Deus, né? E às vezes a gente pega alguns detalhes aqui, muito interessante, porque eu não sou um cara religioso, eu não acho que, né, às vezes a gente pode estar em pé fisicamente e de joelhos espiritualmente. Eu sei que isso pode acontecer. Mas eu acho interessante que Paulo deixou claro, dizendo que ele gosta de se ajoelhar, ele gostava de se ajoelhar. Eu não estou dizendo, irmão, que Deus, ele para me ouvir, ele precisa, ou para Deus me respeitar, ou respeitar a minha oração, eu preciso me ajoelhar. Mas eu não sei explicar para você que quando a gente se ajoelha diante dele, tem uma expressão física, né? Uma expressão profética, como se a gente tivesse
dizendo para Deus assim: Pai, somente a Ti eu me ajoelho. Sabe, querido, quando eu me converti, uma das promessas que eu fiz ao Senhor foi que eu não me ajoelharia mais para ninguém, somente para Deus. Somente Deus, somente Jesus é digno de nós podermos nos ajoelhar diante dele. Você já parou para pensar nisso? Aleluia. E ele diz: do qual recebo o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que as suas gloriosas riquezas. Aí agora o pau começa a quebrar. Aí o pau começa a quebrar aqui agora. Ele está dizendo: olha, eu me ajoelho diante de Deus. É como se ele dissesse: eu levo muito a sério essa oração. E eu começo a orar por uma coisa muito poderosa. Gente, preste atenção nisso, por favor. Ele diz: oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça. Ou seja, ele está dizendo: eu estou me ajoelhando para que o Senhor possa fortalecer vocês, irmãos de Éfeso, com as suas gloriosas riquezas. Aleluia. Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Mas fortaleça com o quê? Com as suas gloriosas riquezas. Amém. Ele diz: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer do amor de Cristo, que exerce todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Veja, aqui agora eu vou viajar, tá certo? Vamos viajar juntos? E eu lhe garanto que vai ser uma viagem muito grande. Vamos começar já taxiando esse avião aqui, que isso aqui é muita revelação, tá bom? Ele disse que ele ia orar por pessoas, para que os olhos dessas pessoas, a mente dessas pessoas, pudessem ser abertas, despertadas com as gloriosas riquezas do Senhor. Então, há uma autoridade sobre você, na sua oração, que você pode orar por pessoas, para que pessoas possam deixar de serem cegas, deixar de serem bitoladas, enganadas, estejam erradas. Vamos lá, vamos deixar isso bem claro. Você tem um filho, esse filho não tem direção, esse filho está cego, esse filho não consegue enxergar as coisas da vida. Um marido, uma esposa, um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, um parente, um chefe, um servo, qualquer pessoa. Ele está dizendo que ele parava, ele se sentava e ele ele se ajoelhava e ele começava a orar para que aquelas pessoas elas pudessem ter os olhos abertos, o entendimento fluindo da forma correta. Queridos, quantas vezes você já conversou com alguém e literalmente pareceu que você estava falando A, a pessoa entendia B. Você falava C, a pessoa entendia D. Parecia que quanto mais você conversava com a pessoa, aquela pessoa não estava entendendo o que você estava falando, trocando alhos com bugalhos.
Quantas vezes você já esteve em uma situação que você esteve conversando com alguém, ensinando para alguém, falando com alguém, e parece que você estava piorando aquela situação? Eu vou colocar outras situações aqui. Quantas vezes você já esteve conversando com pessoas e você se sentiu assim, rapaz, parece que eu perdi meu tempo? Você já teve esse sentimento de se sentar para conversar com pessoas, gastar 1 hora, 2 horas, 3 horas, sei lá, aconselhando, orientando, coisas até que parece que para você é muito transparente, muito claro, e a pessoa que você está ali falando, conversando, parece que, sabe, está batendo na parede e voltando. Um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, sabe, sabe esse tipo de coisa que acontece com a gente muitas vezes? A gente está conversando com pessoas e aquelas pessoas, elas acabam não entendendo, não compreendendo, às vezes até piorando. Paulo diz: antes de qualquer coisa, antes de eu conversar com uma pessoa, antes de eu ir pregar, antes de eu ir falar, antes de eu ir, sabe, na minha força, nos meus argumentos, nos meus pensamentos, antes disso, eu vou até essas pessoas em espírito. Eu vou em espírito. Eu vou orando por essas pessoas. Eu vou abrir a mente dessas pessoas, os ouvidos dessas pessoas, os olhos dessas pessoas, pelas minhas orações. Ele está dizendo isso. Que ele se colocava em joelho e ele chegava: Pai, que o Senhor traga os seus olhos, o seu entendimento, a sua visão sobre Beltrano, Cicrano da igreja de Éfeso, sobre meu filho, sobre minha filha, sobre meu esposo, sobre minha esposa, sobre meu pai, sobre minha mãe. Meu Pai, eu peço agora que o Senhor abra os olhos de Beltrano, para que quando eu puder ir lá falar com ele, o caminho já esteja pronto, o caminho já esteja, sabe, alicerçado. Ele diz arraigado, alicerçado. O caminho já está pronto. Ele está falando de um caminho pronto que ficaria pronto em oração, antecipadamente em oração. Sabe, queridos, quantas pessoas cegas, perturbadas, quantas pessoas muitas vezes, sabe, morrendo, pessoas que estão, você diz: meu Deus, como é que pode alguém estar dessa forma, estar desse jeito, e você não consegue enxergar isso? A pessoa não consegue enxergar isso. E eu queria aqui conversar com vocês algumas coisas, e eu queria que vocês entendessem algumas coisas, eu queria que vocês compreendessem isso daí. Eu queria falar um pouquinho sobre o ego, né? O ego. Então, se, por exemplo, eu olho para essa caneca aqui, e alguém pergunta para mim: pastor, para o senhor essa caneca, eu pergunto para você, por exemplo, essa caneca, ela é uma caneca grande ou pequena? Ela é uma caneca grande ou pequena? E aí talvez eu vou dizer: olha, em termos de caneca, eu acho uma caneca grande. Legal, uma caneca grande, legal. Alguém vai chegar e dizer assim: pastor, eu acho uma caneca média. Outras pessoas vão dizer: eu acho uma caneca pequena. Por que pessoas podem olhar para essa mesma caneca, umas pessoas acharem grandes, outras acharem médias, outras acharem pequenas? Porque vai depender do ponto de vista de cada um. E aí eu vou explicar um pouco melhor. Vai depender do ego de cada um. Porque o ego é a parte interna, mental,
da alma, das emoções, que tem parâmetros. Esses parâmetros vão julgar o mundo e a vida de acordo com aquilo que foi construído dentro dela. Então, suponhamos que essa pessoa venha de uma família que canecas sejam de 2 litros. Não sei, estou inventando aqui. Só uma parábola, né? Imagine que uma pessoa vem de uma família que as canecas são de 2 litros. Ele vai dizer, pastor, para mim essa caneca aqui é uma caneca pequena, porque ela tem uma construção dentro dela. O ego dentro dela, a construção dentro dela, vai julgar essa caneca. Vai julgar essa caneca dizendo que essa caneca ela é pequena. Mas talvez eu venha de uma família que as pessoas tomavam café em uma xícarazinha dessa. Imagine. Então, eu sou acostumado a tomar café numa xícarazinha dessa e não numa xícara dessa. Uns apaixonados por café aí. Então, eu sou acostumado a tomar café numa xícara dessa. Então, para mim, pastor, uma caneca de café dessa é grande. Porque os parâmetros da minha família são esses aqui. Os parâmetros que eu tive de quando eu era criança são esses aqui. Os parâmetros que eu tive enquanto a minha vida toda, a minha visão é limitada a isso aqui. A minha visão é do tamanho disso aqui. E eu tenho uma observação a dizer que, cara, a minha visão é essa aqui, a sua é essa. E aí Paulo estava dizendo que você não consegue abrir a visão de alguém, abrir a mentalidade de alguém, transformar o pensamento de alguém, sem antes orar por essa pessoa. E ele diz, é por isso, sabe, são por pessoas, são por vidas, que eu me coloco de joelho e eu começo a orar por essas pessoas, para que essas pessoas comecem a ver a grandeza do reino de Deus. A grandeza. Aí vamos lá. Pastor, o que tem a ver caneca de café com minha vida? Tudo. Às vezes, você está com um problema, escute só, desse tamanho, e você está dizendo assim, eu vou morrer. A minha vida acabou. Eu não tenho mais para onde eu ir. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou me sentindo, sabe, um incapaz. Eu estou me sentindo um improdutivo, uma improdutiva. Eu estou me sentindo uma pessoa completamente opressa, triste, melancólica, não sei para onde ir, a minha mente não consegue me ajudar, porque eu estou com esse problema aqui. Eu estou com esse problema. Só que eu, Joselito, já tive experiências com Deus desse tamanho. E aí eu olho para uma pessoa que tem desse tamanho aqui e tenho uma tendência, preste atenção no que eu vou dizer, orgulhosa, soberba e arrogante, de olhar para uma pessoa e dizer para ela, se ela soubesse do meu problema, ela estaria achando que o dela não era nada. E nós temos uma tendência a comparar o ego ou a experiência de vida um com o outro. E Paulo está dizendo que isso não é cristão. Isso não é bíblico. Não está certo. Você não pode, você que teve uma experiência gigantesca com Deus, você que já viu Deus fazer grandes coisas na sua vida, você que já teve experiências extraordinárias com Deus, quando você vê alguém, um bebê na fé, ou mesmo uma pessoa que é religiosa, ou alguém que não conhece o Senhor, ou seja lá o que for,
Alguém que está passando por um problema. Essa pessoa que está passando por um problema, ela tá com um problema que para você diz, tá, se esse problema fosse comigo, meu Deus, eu estava comendo com farinha. Você está julgando de uma forma errada. Porque talvez essa pessoa, ela está sendo engodada pelo diabo. Talvez essa pessoa tenha travas dentro dela. Talvez essa pessoa está com a mente, sabe, não está conseguindo raciocinar de uma forma correta. Talvez o coração dela está turbado, ou seja, está em conflito. Então ela não está ouvindo Deus. Cara, qualquer problema, você ouvindo Deus se torna nada. Mas às vezes a pessoa, você vê Elias, depois de ter destruído os profetas, depois de ter botado para torar com tanta coisa, ele ficou com medo de Jezabel. Então, às vezes, irmão, a gente pode estar num momento muito frágil da nossa vida, num momento muito difícil da nossa vida, num momento que eu não consigo, e eu quero comparar, eu quero olhar para um irmão do lado e dizer para ele, tá, se ele soubesse o que eu passei já, se ele soubesse o que eu já tive, isso é falta de misericórdia, isso é falta de paixão, de compaixão do Senhor. Você não pode olhar para uma pessoa que está do seu lado, você não pode olhar para alguém que está do seu lado passando por uma dificuldade e comparar com o que você já teve. E porque você teve, você venceu e passou, você desqualificar aquilo que a pessoa está fazendo. Porque Paulo era um homem experimentado por Deus. Paulo já tinha subido no terceiro céu. Paulo já tinha vencido o templo da deusa Diana. Paulo já tinha evangelizado na Galácia. Paulo já tinha ganhado territórios. Paulo já tinha se tornado e consagrado um dos maiores profetas, profeta também, mas um dos maiores apóstolos ali. Ele já estava numa posição de reconhecimento apostólico por Jerusalém. E ele pega e ele diz assim, por essa razão, eu me coloco de joelho diante do Pai, para que vocês consigam enxergar do mesmo jeito que eu enxergo. É por essa razão que eu me coloco, para que você possa entender o Pai que vocês têm. Vocês não estão entendendo o Pai que vocês têm, com as suas gloriosas riquezas. Eu queria brincar um pouquinho com vocês aqui, para vocês verem a riqueza desse texto. Posso brincar um pouquinho com vocês? Para vocês, assim, ficarem bem felizes. Esse que foi um dos textos que me arrancou do ateísmo. Acredita nisso? E eu vou mostrar algo para vocês aqui que eu queria muito mostrar para vocês, porque isso aqui me arrancou do ateísmo. Eu vou brincar um pouquinho com vocês aqui. Ele diz assim, eu oro, ele diz assim, juntamente com todos os santos, para que vocês compreendam. Vamos lá. Eu sei que eu vou bagunçar um pouquinho aqui algumas coisas, mas entenda, isso aqui foi uma coisa que quando caiu essa ficha em mim, talvez o início possa parecer um pouco chato, mas eu queria que vocês entendessem como esse negócio aqui é poderoso. Veja bem. Ele diz aqui, eu oro juntamente com todos os santos para que você possa compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de Deus. Repare a onda. Meu irmão, repare a onda aqui. Ele diz, eu quero que vocês compreendam, porque vocês não estão entendendo o Deus que vocês têm, não. Vocês não estão compreendendo o Deus que vocês têm, não. Vocês não estão entendendo o tamanho do Deus que vocês têm. E eu sei que eu não posso julgar vocês. E eu sei que se vocês entenderem o tamanho do Deus que vocês têm, vocês vencem tudo. Deixa eu tentar fazer um contexto para entrar nesse texto para poder explicar com mais profundidade ainda. Isso vai explodir sua mente. Vá por mim, fica comigo aí. O livro de Efésios é um livro que é um manual para você vencer qualquer coisa, tá? Então existia um templo chamado Templo da Deusa Diana. O Templo da Deusa Diana, se você botar na internet, bote lá, Templo Deusa Diana, você vai ver que eram templos construídos pelo Império Romano. O Império Romano chegava em uma cidade, ganhava aquela cidade
botava aquele templo e colocava artesãos ao redor para vender. E tudo que era lucrado naquele templo, a maior parte era entregue para Roma. Então, o Estado não era laico, não havia laicismo. Pelo contrário, havia o Estado, ele era patrocinador do templo da deusa Diana. E eram templos gigantescos, enormes. Então, tu imagina que tinha um comércio forte, havia um Estado forte, dominador, e um templo, seguidores, adoradores, idólatras. Havia um sistema de prostitutas sacerdotisas. E Paulo, com as suas orações, orando e pregando o evangelho, só isso, orando e pregando o evangelho, ele destrói o templo da deusa Diana. Ou seja, ele destrói a adoração, ele destrói aquele sistema demoníaco, aquele sistema idólatra. E o livro de Éfeso, o livro de Efésios, né, a carta aí lascou-se. Então lá, o livro de Efésios, a carta para os Éfesos, é um livro para dizer o seguinte: gente, qual é o meu chamado? Meu chamado era evangelizar, beleza? Eu consegui vitória fazendo assim. Beleza? Ok. Eu estou escrevendo um livro para vocês, para mostrar o quanto Deus é grande e o quanto você é poderoso em Deus, se você crê do mesmo jeito. Se você crê do mesmo jeito, você tem vitória. Eu não tive a vitória para ganhar cidades. Paulo está dizendo, eu não tive vitória para ganhar cidades, destruir sistemas e construir novos sistemas. Pronto, a mesma coisa a vocês. A mesma coisa a vocês. Vocês têm o mesmo direito. Vocês têm a mesma capacidade. Vocês têm a mesma condição. Em Deus, eu quero ensinar vocês. E ele escreve um livro, como que uma receita de bolo, chamado o livro de Efésios. Você conseguiu entender isso? Conseguiu entender isso aí? Então, quando você lê o livro de Efésios, nós passamos um ano falando sobre a autoridade do crente. Nós passamos um ano lendo e pregando. Eu não sei qual foi o ano, eu acho que foi o ano da pandemia. Acho que foi o primeiro ano da pandemia. Nós falamos sobre o livro de Efésios. E nós passamos falando sobre essa autoridade que nós tínhamos. E eu lembro que a gente estudou muito esse livro, falamos muito sobre esse livro. Deus me deu gráficos e Deus me mandou ensinar a igreja sobre a sua autoridade. E o povo lá naquele tempo, a gente teve muitas vitórias, né? Nós estamos sentados hoje no fruto de uma vitória, no fruto daquilo que a gente conquistou, baseado em uma pregação, em uma vida, baseado na inspiração de Efésios. Agora, ele está aqui tentando nesse momento dizer assim, gente, vamos matar o nosso ego, vamos tirar o nosso ego, fraco, frágil, um ego, sabe, chibunga, um ego bucha, né? Um ego tão, sabe, pequeno, um ego tão fraco, sei lá. E vamos colocar o ego de Deus dentro da gente. Vamos colocar dentro da gente uma visão bíblica, uma visão de Deus. Vamos explodir a nossa mente, explodir a nossa visão, colocar uma inspiração de Torá na gente. Bora! Vamos fazer isso? Eu me coloco de joelho para que você possa abrir os seus olhos e você possa entender. Aí ele entra, velho, com um negócio aqui que você vai ficar louco. Quando você entender, você ainda não entendeu. Quando você entender, quando eu começar a explicar aqui isso para você, você vai compreender por que eu deixei de ser ateu. Cara, eu não sei se você já ouviu falar, e me perdoe, agora eu vou entrar em algumas questões científicas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o colisor de partículas. O colisor de partículas é um colisor que destrói os átomos e transforma eles em pequenos pedaços. E esses pedaços, eles são estudados. São as partículas subatômicas. E esse colisor de partículas tem condição de estudar in loco. Ele tem condição de provar in loco aquilo que físicos teóricos há
50, 60, 70 anos atrás, ou mais até do que isso, fizeram como cálculos. Na física, existe o físico teórico e o físico experimental. O físico teórico é aquele que consegue enxergar com antecedência, através de cálculos, que tal coisa existe. Exemplo, o telescópio agora James Webb, ele consegue ver coisas. Por exemplo, Einstein, ele dizia que nas bordas dos buracos negros havia tipo como se fosse um anel, uma borda, sabe? Como se fosse aquela borda da bola de assopro, que existia isso lá. E aí o que é que acontece? O telescópio James Webb, ele conseguiu provar que os cálculos de Einstein eram reais. Na verdade, nós já temos alguns telescópios que provaram o buraco negro, que antes também só era teoria, só era cálculo, só eram cálculos apenas. Então, a diferença de tecnologia entre o físico teórico e o experimental, às vezes leva décadas. Então, veja, eu estou falando de um cabra ateu, eu era ateu, e aí, o que é que acontece? Os caras começaram a criar o colisor de partículas. O colisor de partículas, uma das coisas era para provar uma coisa chamada bóson de Higgs. Então, um cientista chamado Higgs, ele disse, olha, existe um tipo de elemento subatômico que, se nós provarmos a existência dele, escuta isso, presta atenção, se nós provarmos a existência dele, nós vamos conseguir demonstrar que houve o Big Bang, de onde veio toda a matéria e o espaço, não só o espaço, mas a matéria, e que Deus não existe. Por isso que o segundo nome do bóson de Higgs é a partícula de Deus, a partícula Deus. Então, no dia que a gente provar isso, não existe mais Deus. E eu ateu lá, a gente vai provar que Deus não existe, meu irmão. A gente vai provar que Deus não existe. E hoje eu estou aqui nessa sala, imagine, da nossa igreja, pregando para você, chorando igual menino, sentindo a presença de Deus. Aleluia. E eu lá, vamos lá, vamos, essa galera aí vai provar que Deus não existe, vai provar que Deus não existe. Vai provar que Deus não existe. Oh, aleluia. E aí 2011, se não me falha a memória, de 2010 para 2011, o colisor de partículas foi entre 2010 e 2012, eu não me lembro bem aqui agora, mas foi assim. O colisor de partículas, ele tinha sido construído, tinha sido feito vários testes, haviam duas equipes, uma do lado direito e do lado esquerdo, trabalhando independentemente para poder os cálculos de uma não interferir na outra e poder fazer dupla checagem. E aí eles descobrem, cara, conseguimos encontrar o bóson de Higgs, como ele se comporta e o que ele faz. E aí eles descobriram, cara, Higgs está certo. Higgs estava certo, cara. Higgs estava certo, ele não viveu para ver, mas, poxa, eles conseguiram provar que uma partícula, durante o Big Bang, conseguiu transformar e trazer toda a matéria que existe na face da Terra. Ok. E eu tô lá, agora já tô crente, convertido, mas ainda com muitas dúvidas. Vá pensando nisso. E já ainda com muitas dúvidas. Isso tem 11 anos, sei lá, 12 anos. E eu com muitas dúvidas ainda e tal. Eu tô escutando. Aí a imprensa foi testemunhar, né, o momento em que os relatórios foram ser entregues. E o que isso tem a ver com Efésios? Tudo. Segura a onda. Você vai dar um glória a Deus aí onde você está agora. E aí, na hora que a imprensa vai lá
Ele disse, olha, Higgs estava certo, a partícula de Deus, de fato, está certa. Ela transformou energia em matéria. Ela transformou energia em matéria e espaço. Só tem um problema. De onde veio toda essa energia? Por quê? Porque se não existia nada, não existia oxigênio. Se não existia oxigênio, não tinha explosão. Então a energia que o bóson de Higgs pegou 30 segundos depois do Big Bang, 30 segundos depois o bóson de Higgs começou a atuar, depois do Big Bang, não pode ter sido uma explosão de combustão. Então isso foi de alguma coisa. E aí lembraram de dois cientistas da década de 70 que, através de determinados aparelhos, descobriu que o ultrassom estava batendo nas paredes do universo e voltando. E ganharam esses dois cientistas o prêmio Nobel. E eles disseram, pronto, descobrimos. Toda essa energia foi uma energia sonora. Essa energia foi uma energia sonora que deu energia às partículas dos bósons de Higgs, que a energia do bóson de Higgs transformou em matéria. Aí alguém fez outra pergunta. E de onde veio os bósons de Higgs? E de onde veio todo esse poder ultrassônico? Eles disseram de uma outra dimensão. É aí onde entra a ideia de multiversos, né? Ou de outra dimensão. Aí agora veio de outra dimensão. Mas se essa outra dimensão existe, como ela se comporta? A Stephen Hawking, né? Aquele cientista que tinha um problema degenerativo e tal. Vai escutando. Olha, essa outra dimensão, né, que ele vai escrever um livro, olha que loucura. Ele vai escrever um livro que ele vai dizer que a filosofia não existe, que morreu a filosofia e morreu Deus. Aleluia. Aí ele pega, aí diz o seguinte, nessa dimensão, a velocidade, ela tem que ser hipervelocidade. A velocidade tem que ser hipervelocidade. A gravidade, ela tem que se comportar de forma diferente. E começa a falar de todas as constantes e de todas as leis, tem que se comportar de forma hiper, macros. Inclusive o espaço. O espaço nessa outra dimensão, que gerou essa dimensão aqui, tem que ser uma dimensão macros. Tem que ser uma dimensão quadridimensional. Eu não sei se você vai entender, eu vou tentar ajudar. Quando você vai para... Quando você está me assistindo agora aí, você está me assistindo assim, escute só. Ó, altura, largura. De novo, altura, largura. Então, o celular, ele é bidimensional. Uma televisão LCD é bidimensional. Então, ele só tem altura e tem largura. E aí, quando você vai num cinema, aí você bota um óculos lá, aí você bota um óculos. Aí quando você bota um óculos, aí tem altura, largura, aí tem um bocado de coisa que começa a vir, né? Sei lá, uma explosão de uma nave espacial, aí vem os pedaços da nave espacial para cá, porque a gente tem profundidade. Nós estamos em uma dimensão dessa carne, dessa natureza, que é uma dimensão que o espaço, ele tem altura, largura e profundidade. Acabou-se. Mas lá, preste atenção nisso, Stephen Hawking e os cientistas disseram que para o ultrassom vir de alguma dimensão, tinha que vir com tanta força. Os bósons e essa outra dimensão, ela tem que se comportar de uma forma tão poderosa, que a energia é muito maior, a velocidade é maior, aleluia,
E o espaço, ele se comporta como uma forma vetorial. Não adianta. Vetorial. Ele é um hiperespaço. E no hiperespaço, ele tem que ter altura, largura, profundidade e uma coisa chamada macros. Macros, uma vetorização que dá o hiperespaço. É uma vetorização que dá um hiperespaço. Macros. E aí, algo quadridimensional pode criar algo tridimensional. Você está conseguindo entender isso? Quadridimensional cria tridimensional. E cara, eu não sei se você vai entender isso agora. Paulo diz, gente, eu estou aqui mergulhado em Deus de um jeito tão grande, que eu estou orando para que vocês entendam o poder que Deus tem, que ele é tão grande, ele é tão grande, e ele começa a falar, ele tem gloriosas riquezas, ele é poderoso, ele é magnífico. Aí ele diz, e eu estou orando para que vocês possam entender como é a dimensão de Deus. E a dimensão de Deus é largura. Ele diz altura, profundidade e comprimento. Só que a palavra comprimento no grego, não pule da cadeira não aí, não cai não, viu? Se chama macros. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Paulo, há 2000 anos atrás, teve a mesma conclusão do colisor de partículas, em que tudo que foi criado nesse universo é provado cientificamente que veio desse outro universo, e que desse outro universo Deus, ele é quadridimensional. Por ser quadridimensional, o tempo ele é diferente, a velocidade é diferente, a gravidade é diferente, as percepções são diferentes. A Bíblia diz que o profeta, quando entrou no céu, ele teve a visão do céu, raio saía da mão de Deus. Isso quer dizer que de alguma forma Deus segurava a velocidade da luz. Então a velocidade de Deus é maior do que a velocidade da luz. Eu não sei se você está entendendo isso. Eu não sei se você está conseguindo compreender isso, meu irmão. Eu quero dizer para você que Paulo tem o mesmo relatório na mão, Paulo tem a mesma conclusão de bilhões de dólares. Aleluia. Paulo tem a mesma visão de bilhões de dólares, séculos, décadas de investimentos de universidades, de físicos, para dizer que essa outra dimensão se chama Deus. E que tudo que foi criado nessa terra foi por essa outra dimensão. E a ciência, ela só está provando, e ela só está dizendo que tudo que existe aqui existe de lá. Só que Paulo está dizendo algo mais poderoso ainda. Ele está dizendo que se os nossos olhos espirituais, a nossa mente espiritual, aleluia, os nossos ouvidos espirituais, ele diz, eu me coloco de joelho, para que você entender o poder que tem na sua fé. Do mesmo jeito que Deus criou o universo, esse mesmo poder está na sua boca, no seu coração, e que se você fizer isso, tudo muda. E você pode orar até por pessoas, para que pessoas possam ter uma mente, um olhar, tudo, ela possa rasgar e enxergar no reino espiritual do jeito que Deus quer que essa pessoa enxergue. Uau! Aleluia! Eu não sei se você fica empolgado como eu, mas quando eu vi esse texto, quando eu vi a conclusão, quando eu vi tudo isso, eu demorei anos para entender e compreender que essa presença que eu estou sentindo nesse lugar criou tudo. E ele pode criar órgãos, ele pode criar sangue, ele pode criar osso, ele pode criar dinheiro, ele pode criar conexões, ele pode criar aberturas, ele pode chamar a existência o que não existe. Aleluia.
Eu não sei se você está explodindo, sua mente está explodindo aí. Mas é isso. E, sabe, existe uma passagem bíblica que eu queria finalizar. E eu queria finalizar com Efésios capítulo 6, versículo 10. E fechar essa quaresma de fé com vocês. E eu convido vocês a daqui a uns 3, 4 dias ir lá no nosso Instagram. Desculpe, no Instagram não, perdoe. No nosso YouTube, Joselito Rezende. E vai estar lá a playlist certinho, organizada. O Humberto vai ter um trabalhozinho aí, durante uns 4 dias aí para organizar tudo. E aí você pode estudar tudinho, um atrás do outro. Tá certo? E eu queria ler para vocês Efésios 6:10. Aleluia. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. No demais, irmãos, fortalecei-vos. Paulo nos convida a nos fortalecer no Senhor. Não na sua capacidade, não no seu ego, não no seu ponto de vista, não naquilo que você está ouvindo. Ele está dizendo, quebra tudo isso e se vista com uma roupa nova, para uma nova estação. Se prepare para algo grande que Deus tem para você. Ele diz, se fortaleça no Senhor, pegue de Deus, chame Ele, chame o Senhor e chame Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Chame Ele, se fortaleça nele, aumente esse ego que está dentro de você. Quando eu digo aumente o ego, aumenta a visão, aumenta a capacidade, quebre as travas, quebre tudo dentro de você. Aleluia. Enxergue como Deus enxerga, se fortaleça nele e comece a falar, chamar a existência como Ele nos ensinou a chamar, e as coisas vão vir e vão acontecer. Eu vou repetir de novo. Ele diz, no mesmo livro de Efésios, que ensina como conquistar uma cidade, ele está dizendo, ei, fortalecei-vos, se fortaleça, se fortaleça, se fortaleça, se fortaleça no Senhor, aqui dentro. Deixe Deus tomar conta da sua mente, dos seus olhos, dos seus ouvidos, e comece a falar como Deus manda você falar. Aleluia, Deus é bom demais. E Deus é bom. Quando ele diz fortalecei-vos, ele está dizendo, pegue a visão de Deus. Ele diz, é por isso que eu me boto de joelho, para você ter a mente de Deus, para você saber o tamanho do seu Deus, para você entender como o mecanismo funciona, para você entender como é que as coisas funcionam. Não é religião, é Deus na sua vida, você tem intimidade. É por isso que a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Não é qualquer palavra que se diz que é palavra, não é qualquer pessoa abrindo uma Bíblia falando besteira. Não, é a Bíblia de um Deus criador que cria todas as coisas. Esse Deus criador poderoso cria condições de você sair da pobreza, da doença e avançar, porque o Deus da fé, Ele é aquele que é autor e consumador. Ele não vai lhe dar fé, Ele não vai lhe dar, sabe, percepção. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou finalizar com isso. Fé sem visão não é nada. A fé é a certeza do que se espera. A fé é a certeza de uma visão. Fé sem visão é frustração. Você tem que ter uma visão clara. Você tem que ter uma mente de Deus. Você tem que ter uma visão, um sonho de Deus dentro de você. E a fé chama a existência. Sabe para quê? Para que você tenha humildade. Para que quando a vitória vier, você não diga que foi você. Não foi sua capacidade. Não foi sua capacidade. Só pode ter sido Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Eu quero orar por você. E eu quero convidar você para uma coisa. Ó, tá aqui, ó. A águia. Né? A águia fala de alguma coisa. Saia do ninho. Olhe,
A águia fala de uma coisa, Cedro Ninho, maior curso de inteligência espiritual que acontecerá e que está disponível em todo o mercado. Eu provo a você que não existe nenhum curso como esse que nós vamos dar no próximo, nesse final de semana, no outro. Deixa eu provar para vocês isso aqui bem rapidinho. Eu vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos oferecer para você que vai vir para cá. Eu vou falar sobre encontrando sua identidade, conhecendo seu propósito, estabelecendo a visão, construindo missão e metas, descobrindo seu arquétipo. Você conhece o seu arquétipo? Como ouvir a Deus, sarando as feridas do passado, aprendendo sobre vocação, chamado e processos, neurociência aplicado à inteligência espiritual, formação da memória como sará-las, renovação da mente, quebrando o ninho, formação da memória e fraturas emocionais, a força do perdão. Willen, visão elevada à quinta potência, expondo seus valores, manifestando congruência, linguagem e comportamento, contágio social, triangulação. Isso aqui é extraordinário. Matriz da plenitude, estabelecendo metas e derrubando a autossabotagem. Lorena, doutora Lorena, dinâmica da personalidade, restauração da personalidade, raiz da amargura, raiz da depressão, novo nascimento versus conversão da alma, orfandade, estrutura do orgulho, liderança e lei da responsabilidade. Então, esses serão os tópicos ou as matérias que nós estaremos dando, e eu lhe provo que não existe no mercado nenhum que faz dessa forma, desse jeito, dessa entrega. Existem coisas que nós vamos entregar, que fomos nós construímos, que nós criamos, para poder levar você a um conhecimento da inteligência espiritual, tá bom? Então, Cedro Ninho é o curso que vai acontecer dia 22 e 23, e nós estamos convidando você a fazer parte disso daí, tá bom? Terá apostila disponível? Sim, teremos material didático, amém? Glória a Deus, aqui é tudo com excelência. Teremos material didático, vai ser uma bênção. Teremos ferramentas, dinâmicas, vivências, experiências. Será extraordinário. Eu garanto a você que o valor que você vai dar no final, você vai dizer assim: rapaz, eu quero ofertar muito mais, porque o ganho que eu tive, o crescimento que eu tive foi explosivo. Tá bom, gente? Então eu quero orar por você, e nós estamos finalizando hoje, né? Os pensamentos 25, 26, 27, 28 e 29. 5 pensamentos, trazendo através desse conhecimento, falando sobre a quaresma de fé, que foi uma bênção. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, eu quero declarar, e eu me coloco agora, não dá para me colocar de joelhos, mas internamente eu me coloco de joelhos pelos meus irmãos, para que eles possam enxergar a sua altura, a sua profundidade, a sua largura e o seu comprimento, para que eles possam enxergar a sua grandeza e o seu poder, a riqueza da sua glória, e através disso eles verem a vida, viverem a vida e confessarem sobre a vida, e eles viverem aquilo que o Senhor chamou, no nível daquilo que eles merecem por causa de Cristo, não por causa de nós. Mas muito obrigado, porque nós nos tornamos merecedores por causa desse sangue sagrado de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Eu abençoo cada um dos meus irmãos na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe você em nome de Jesus. Até quando vai as inscrições? Meu irmão, tem que perguntar a Rui, meu Deus. A gente vai ter uma live segunda-feira. Pronto. Nós vamos ter uma live segunda-feira. Meio-dia, segunda-feira, meio-dia. Segunda-feira, meio-dia, live. Segunda-feira, meio-dia. Eu, doutora Lorena, Willen Reis, a equipe do Cedro Ninho, e nós vamos estar explicando tudo. São vagas limitadas, porque por causa das ferramentas. E parece que tá bombando, né? Parece que tá bombando. Me disseram que tá bombando, tá certo? Então, corre lá e faz, tá certo? Eu tô falando esse negócio aqui que tá bombando, mas não é negócio de vendedor desse negócio aí não, tá certo? Que diz, tá bombando, vai, corre, senão não vai ter, não sei o que, não sei o que. É porque, de fato, a gente não tem como dar conta de muitas pessoas, né? A gente precisa fazer algo de qualidade. Eu não sei, então, Rui e Uli, se você entrar no Instagram lá, Inteligência Espiritual Academia, entrar no offline, né? Offline não, qual é o nome daquele negócio? Qual é o nome daquilo? No que você conversa lá, no bate-papo, tá certo, gente? Então, você com certeza vai poder conversar com eles lá, tá bom? Então, compra logo, pessoal, kkk, e vai ser show, é isso aí. Muito bom, isso é mesmo.
Compra logo, kkk, e é isso aí. Deus abençoe vocês, irmãos. Espero que vocês tenham recebido de Torá e tenham, sabe, multiplica-se esse conhecimento. Eu acho que muitos ateus deveriam ouvir essa pregação. Muita gente de mente que acha que crente é tapado também deveria escutar essa pregação. Eu acho que muitas pessoas também que precisam ver essa pregação, tá bom? Então vai lá e multiplica, tá certo? Cheiro, direct, é isso aí, direct. Cheiro, Deus abençoe você. Tchau, tchau.